Olá! Nesse vídeo nós vamos tratar do mapeamento objeto relacional, ou seja, dado um modelo de classes, definido, como é que eu mapeio isso em banco? Tem algumas diferenças aí do modelo orientado a objetos para o modelo relacional. Objetos armazenam referências a outros objetos, e aí a gente está falando de endereço de memória. Enquanto bancos de dados relacionais ligam tabelas por meio de chaves transpostas. Objetos usam coleções para tratar relacionamentos e atributos multivalorados, enquanto células de uma tabela só podem ter um valor. Existe herança no modelo orientado a objetos e não há suporte herança no modelo relacional. Tabelas têm uma chave primária, enquanto objetos são únicos por essência, porque cada um tem seu endereço de memória, ficando transparente ao desenvolvedor a existência de identificadores. Então, no mapeamento orientado a objetos relacional, as seguintes questões devem ser discutidas: mapeamento de classes e objetos, mapeamento de herança e mapeamento de associações. Bem, mapeamento de classes e objetos. Quando não há herança, aí é fácil, né? Uma classe é mapeada em uma tabela. Ou seja, cada objeto de uma classe vira uma linha dessa tabela. Uma questão importante que surge é a chave primária. Uma solução possível é eleger um campo do objeto como chave primária. Um campo que não se repita, obviamente, né? Por exemplo, um RG, um CPF. Uma outra possibilidade é a criação de uma chave primária artificial, ou seja, a criação de um identificador de objeto, um ID, e que não faça parte da lógica de negócio. Essa abordagem facilita a construção de componentes mais genéricos de persistência. Eu gosto muito de utilizar essa abordagem aí. Bem, quando nós temos herança, nós temos três formas de mapear a herança. Aí eu posso pegar uma tabela para toda a hierarquia, uma tabela por classe concreta da hierarquia, ou utilizar uma tabela por classe da hierarquia. A primeira solução, que é uma tabela para toda hierarquia, o que acontece? Eu vou mapear todas essas classes numa tabela só. Qual é o problema de fazer isso? Quando eu estiver colocando, por exemplo, professor, os campos que forem inerentes a aluno, a motorista, a pessoa física, a confecção, eles serão todos nulos, né? Isso aí vai tornar a nossa tabela, né? Vai deixar a nossa tabela com muitas colunas vazias. Por outro lado, as consultas são feitas numa tabela só. Então isso aí facilita algumas questões, inclusive questões de desempenho. Uma segunda abordagem é uma tabela para cada classe concreta. Então, classes concretas são aquelas que a gente instancia objetos. Então, imaginando aqui que eu não fosse instanciar pessoas físicas ou pessoas jurídicas, essas aqui seriam as classes concretas. Ou seja, uma tabela de professor, ela ia ter os campos de pessoa física e pessoa. Uma tabela de aluno, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Isso facilitaria o processamento sobre as subclasses. Por outro lado, se eu alterasse alguma coisa aqui, isso impacta em cada uma dessas tabelas. Isso gera uma complexidade, né? E aí é uma questão que tem que ser levada em conta. Eu também posso utilizar uma tabela por classe da hierarquia. Tá? Esse é o modelo, eu diria que quando a gente começa por esse modelo aqui porque ele é mais simples. Né? Então eu tenho aqui, se eu tenho uma classe de pessoa, eu tenho uma tabela de pessoas. Se eu tenho uma classe de pessoa jurídica, eu tenho uma tabela de pessoa jurídica, é a mesma coisa de lojas. Né? Então isso facilita modificar essas classes aqui. Mas qual que é o problema dessa abordagem, né? O problema é que toda vez que você for trabalhar com essas classes, você vai ter que fazer joins, né? Vai fazer junções com as tabelas dos níveis aí, de cima. Então, por exemplo, um motorista, eu vou ter que fazer um join com pessoa física, um join com pessoa. E isso aí pode atrapalhar a questão do desempenho, né? Então isso aí tem que ser levado em conta ao fazer essa escolha. Bem, como é que nós fazemos um mapeamento de associações? Quando eu tenho uma relação 1 para 1, é feito transpondo a chave primária de uma tabela para outra. Né?
Quando a associação for obrigatória nas duas extremidades, a multiplicidade mínima de 1 em ambas, pode-se escolher qualquer uma das duas, aí não faz diferença. Quando a associação for opcional em pelo menos uma das extremidades, ou seja, multiplicidade mínima 0, é melhor transpor a chave que dará origem à coluna mais densa, isso é, que tenha menos valores nulos, né? Sempre que possível, deve-se transpor a chave que facilite a navegabilidade escolhida. Tá? Então, na prática, os mapeamentos 1 para 1, a gente vai transpor a chave para um dos dois lados, de acordo com o contexto aí, do nosso sistema. Bem, eu também tenho mapeamento de associações 1 para N. Tá? Aqui eu não tenho muita opção de escolher de que lado vai ficar a chave. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma tabela de funcionários e eu tenho uma tabela de departamentos, cada departamento tem lá o seu ID, né? E um funcionário, ele pertence a um único departamento. O departamento pode ter vários funcionários. Eu não tenho como pôr aqui uma lista de chaves de funcionários do lado de cá. Então, o mapeamento tem que acontecer ao contrário, ou seja, a chave do departamento ela passa a fazer parte do funcionário, e aí eu tenho essa chave estrangeira aqui, ó. E dessa forma o funcionário sabe o departamento dele, tá? Então aqui a gente escolhe para o lado aqui da associação, né? Que é a lista, vamos colocar. Então um departamento tem uma lista de funcionários. Então por isso a chave do departamento vai lá para funcionários. Se eu tenho relações N para N, né, é feito utilizando uma tabela associativa, uma vez que bancos de dados relacionais não são capazes de manipular relações N para N. Então, se eu tivesse uma relação, por exemplo, de disciplinas, que podem ter como pré-requisitos outras disciplinas, isso é uma relação N para N. Né? E aí, como é que eu faço para mapear isso? Eu crio uma tabela associativa, tá? E essa tabela associativa me dá essas relações N para N aqui. Tá? Bem, gente, acerca aí do mapeamento objeto relacional era isso. Posteriormente nós vamos fazer um vídeo com um exemplo, mas por enquanto nós vamos parar por aqui, tá? Então, por enquanto era isso. Valeu!